Olá pessoal, aqui fala o professor Paulo Freitas e no encontro de hoje faremos a correção da avaliação aplicada N1. Então, primeiramente recordando, que nós tivemos aí nessa avaliação questões desde classificações, fontes, modalidades, enfim, uma série de questionamentos relacionados ao que nós estudamos a partir do artigo 233 do nosso código, dando aí vazão até a parte de transmissão das obrigações, o conteúdo que nós trabalhamos aí até o momento, durante as nossas aulas. A primeira questão traz aqui para analisar os quesitos, e os quesitos aqui estão já separados e destacados para a gente poder verificar o que estaria compreendendo a resposta correta ou não para este questionamento. Diz assim: assinale a alternativa correta conforme os quesitos abaixo. Quando a gente passa a fazer a leitura em questão, nós identificamos que dos 5 quesitos, 3 estão incorretos e 2 estão corretos, que seriam justamente esses que estão de vermelho. Mas vamos analisar o que aconteceu aqui em cada um deles. No inciso 1 diz que a obrigação de dar coisa certa somente abrange os acessórios desta, se assim convencionar expressamente as partes. Primeira observação que eu gostaria de fazer é que logo no início da prova eu pedi para que todos lessem a prova por completo. Logo, Por que eu estou dizendo isso? Que as questões vão estar sendo respondidas ao longo da própria prova, tá ok? Mas vamos lá. Aqui nós temos o artigo 233 que vai refutar esse quesito. Ou seja, aqui no quesito onde está dizendo a determinada situação, é contrário à previsão legal. Porque veja, o 233 diz que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. E aqui está dizendo se assim convencionarem. E não seria isso. Pois pode estar tirando a dúvida, fazendo a leitura do próprio artigo em casa para correção. Inciso 2, ou quesito 2, perdão. Nas obrigações de dar coisa incerta, mas determinada pelo gênero e quantidade, a escolha caberá a quem, pessoal? Olha quem. Aqui no quesito está falando que caberá à pessoa do credor. Mas nós já vimos anteriormente, está previsto lá no artigo 244, que nesta modalidade de obrigações de dar coisa incerta, ou seja, onde é definido pelo gênero e quantidade, a escolha vai pertencer à pessoa do devedor e não à pessoa do credor. Também não seria validado esse quesito. Continuando. Terceiro quesito. Ter-se-á como resolvida a obrigação de fazer quando, sem culpa do devedor, a prestação tornar-se impossível. Nesta hipótese, terá o credor direito a perceber indenização por perdas e danos. Primeiramente, vamos destacar o que tem em evidência? Sem culpa. Toda vez que se falar em culpa ou sem culpa, nós já vimos anteriormente que existe um resultado, que seria cabimento ou não cabimento de perdas e danos. E aqui, em especial, ele está falando que é sem culpa. Se é sem culpa, não há que se falar em perdas e danos. E onde é que você vai encontrar essa informação? Lá no artigo 248 do Código, que traz que se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se a obrigação, ponto e vírgula. Simples. Após o ponto e vírgula, ele coloca se por culpa dele, aí sim, responderá por perdas e danos. Tá ok? Bom, esses 3 primeiros quesitos estariam equivocados, logo vocês estariam destacando essas observações que eu mencionei para poder marcar a alternativa correta. Os próximos quesitos seriam os quesitos verdadeiros, que são esses que estão em vermelho. Diz o primeiro aqui, que nas obrigações alternativas, mesmo competindo ao devedor a escolha, não poderá ser imposto ao credor o recebimento em parte de uma prestação e parte em outra prestação. Ou seja, esta resposta está fundamentada no artigo 252, parágrafo 1º do Código Civil. Basicamente, é cópia literal do artigo. Tá certo? Então, esse quesito ele é verdadeiro. Quesito 5. Quando a obrigação alternativa for de prestações periódicas, a faculdade de escolha poderá ser exercida em cada período. Isso daí estaria no parágrafo 2º do mesmo artigo. Gente, só tem um porém, Na prova, eu fui fazer provas diferentes para manhã e noite e acabei marcando aqui o não poderá e esqueci de ajustar as respostas, tá certo? Então aqui, na prova de vocês, constou como não poderá. Logo, essa questão ela foi anulada, tá? Todos irão marcar ponto nessa questão, porque na redação ficou aparecendo a palavra não. Então aqui nós tínhamos a escolha não poderá ser exercida.
Então, por isso, eu acabei tendo que anular essa questão. Todo mundo marcou ponto, então não há que se discutir. Mas era importante eu debater com vocês o que era cada item desse para vocês aprenderem sobre o assunto. Vamos lá, continuando. O que nós teríamos para marcar aqui? Seria a letra E. Seria. Por que não vai ser? Porque eu anulei a questão. Tá joia? Questão número 2. A obrigação ser indivisível e solidária. Essa daqui compreendia e necessitava uma leitura mais atenta por parte do aluno. Tá? Vamos lá. Letra A. Implica a responsabilidade de todos os devedores pelo total, ou seja, por pagamento da dívida, nós estamos falando aqui de devedores, né? E subrogação em favor de quem pagar. Logo, a pessoa que pagar vai estar subindo a posição. Esse quesito, ele estaria de forma correta, vamos assim dizer, né? E a fundamentação que nós podemos trazer aqui seria o artigo 259, no seu parágrafo único, né? Onde ilustra lá que o devedor que paga a dívida subroga sobre o direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Então aqui está falando da indivisível, mas é a mesma situação, tá? Vamos anular as demais? Temos aqui letra B. Implica em responsabilidade de todos os devedores pelo total, mas a subrogação limita-se à solidariedade. Não. A subrogação acontece com qualquer situação. Não perde essa letra C, não perde essa característica se convertido em perdas e danos. Perde sim, quem disse que não perde, né? Perde porque, no caso, a característica aqui de indivisibilidade, ela é perdida quando ocorre perdas e danos. Então, nesse contexto, o objeto da prestação ele passa a ser fragmentado e a parte estaria ali respondendo. Agora, a curiosidade está na D. Perde a característica se convertido em perdas e danos. O que ocorre aqui, gente? Novamente, perde na indivisível, mas na solidária não perde. E nós temos aqui o quê? A letra E. Logo, você não poderia marcar nem a C e nem a D pelo fato de que nós estaríamos uma situação anulando a outra, tá ok? Então, nesse contexto, você ficaria, né, com a letra A, né, onde nós temos aqui a sua fundamentação agora passando para a questão da solidariedade. Tá? Lendo aqui o artigo 283, que o devedor que satisfez a dívida por inteiro terá o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a insolvente e, se houver, presumindo-se iguais no débito a parte de todos os outros codevedores. Tá certo? Então tá aí os artigos que fundamentam. Nós temos aí algumas observações que foram pertinentes, né? Em especial a gente fala aqui dessa característica cumulativa, né? Que seria um vínculo solidário e ainda o objeto da prestação sendo indivisível. Continuando, questão 3. Aqui merece novamente a chamada de atenção do aluno. A pergunta pede a incorreta. Então, precisa ter atenção quando faz prova de múltipla escolha, o que o enunciado está pedindo. Vamos lá, letra A. A obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados, salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do título. Isso é o quê? A redação do artigo 233. Lembra que eu falei para ler a prova inteira? Pois é, lá na questão número 1 tinha um quesito que já falava desse assunto. Então, quando você faz a leitura da prova por completo, você já identifica situações que são semelhantes, você já começa a fazer ali uma separação. Prova de múltipla escolha tem muito disso, de você responder por exclusão. Ok? Continuando. Nas obrigações alternativas, como regra geral, a escolha cabe a quem? Olha lá. Artigo 244, nós falamos agora há pouco, cabe à pessoa do devedor. Como ele está pedindo para marcar a incorreta, esta seria a incorreta. E se nas questões anteriores vocês prestaram atenção, você já eliminaria, né, essas referidas alternativas justamente pelo fato, né, de que você já identificou que essa não seria a opção correta em uma outra alternativa, consequentemente facilitaria você responder essa prova agora também por conta disso, tá bom? Mas para continuar aqui temos a letra C, que traz que em caso de obrigação alternativa,
Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra prestação. Isso está expresso no artigo 253 do Código. Eu não vou fazer a leitura não, vocês anotem e depois façam a leitura no Código para confirmar a informação. Continuando, se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Também, novamente, temos lá no Código Civil a previsão expressa dessa situação no artigo 259, ou seja, também está correto. Como o enunciado pedia para marcar incorreta, só sobrou a letra B aqui para marcação. Continuando, essa daqui merecia um pouquinho de atenção também, afinal de contas estamos falando de fazer um pouco de contas, né, na ilustração, mas a resposta ela é um pouquinho mais tranquila do que vocês imaginam. Vamos lá. A deve entregar uma joia de valor correspondente a 90 mil a B, C e D. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender? Que essa obrigação ela é o quê? Uma obrigação indivisível. Nós estamos falando de uma joia. Logo, eu não tenho como fragmentar, não é dinheiro aqui. Tá? Então, a obrigação ela já tem aqui como indivisível. Mas vamos terminar de ler aqui. Tendo B remetido o débito, olha só, o B credor perdoou. B credor liberou a pessoa de A de pagar-lhe. Mas a dívida continua em relação à pessoa de C e à pessoa de D. Né? C e D exigirão a joia, mas deverão indenizar o A. Por quê? Porque agora o montante de 90 mil teve 1/3 de diminuição. Ou seja, diminui esse valor de 30 mil, que seria referente à parte de B, que fez ali o famoso perdão. Né? E essa situação ela acontece por qual efeito? Porque nós estamos falando de uma solidariedade ativa, porque B, C e D são solidários? Lógico que não, porque do contrário seria 100%. Porque seria divisível? Também não, porque nós estamos falando de uma joia. Haveria aqui uma solidariedade mista? Também não. Passiva? Muito menos, que só tem um devedor aqui. O que sobrou para nós? A letra B, indivisível, e o fundamento está lá no artigo 262 do Código Civil. Se um dos credores emitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir, veja bem, descontada a cota do credor remitente. Tá ok? Fazendo aí essa análise, fica fácil, né, para você não errar a questão. Continuando, questão número 5. Sobre a transmissão das obrigações, é correto afirmar que, letra A, na cessão de crédito por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. Gente, isso daqui a gente falou, não foi uma vez não, foi várias, né? A gente trabalhou inclusive numa atividade, né, na qual vocês fizeram na biblioteca sobre a questão das modalidades de transmissão das obrigações. E aqui nesse contexto o artigo 295 traz justamente este ponto. Vamos ver as demais. Letra B. Salvo estipulação em contrário, na cessão de crédito, o cedente responde pela solvência do devedor. Não. Pró-solvendo, ela tem que ser expresso. Né? Ele não vai responder pela solvência, ele responde pela existência. Isso está no artigo 296, que seria a sequência também. Tá? Letra C. O crédito, mesmo penhorado, pode ser transferido pelo credor ciente da penhora? Veja bem, ele já foi notificado. Ele já está ali sabendo o que está acontecendo. Então, ele não pode agora pegar este crédito e transmitir para outro. Não, não vai poder fazer isso. Artigo 298 já traz a obrigação de observância que ele deve seguir. Letra D. Ocorrendo assunção de dívida, o novo devedor, para se eximir da obrigação, sempre poder... Olha só, gente, preste atenção numa coisa. Quando aparecer a palavrinha sempre em questões de múltipla escolha, grifa, toma cuidado, porque isso aqui costuma ser pegadinha. No direito, como vocês já devem estar se acostumando, né? Tudo é relativo. Então, palavras assim, tem que ter cuidado, porque às vezes pode estar levando você ao erro, tá? Sempre poderá opor ao credor as exceções possíveis que competiam ao devedor primitivo. Pera lá. Nós falamos das exceções pessoais, inclusive fiz um exemplo, né, com vocês em sala de aula. Né? Então, o devedor primitivo, quem que era? Era o primeiro devedor.
E aí, uma vez que houve a transmissão da dívida, ou seja, outra pessoa assumiu o seu lugar, essa frase está dizendo que esse novo devedor ele poderá buscar aquelas exceções que eram do outro devedor. Não, isso não acontece. Exceção é algo pessoal, é algo que diz respeito apenas àquela pessoa. Então aqui também não caberia, tá? E a previsão disso está contida lá no artigo 302 do Código Civil, tá ok? Como eu disse, eu não vou ficar lendo os artigos, gente, depois vocês vão lá e façam a pesquisa. Letra E. Não é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. Olha só. Sem o consentimento expresso deste, ainda que o credor exonere o devedor primitivo. Lógico que não. Nós falávamos dessa modalidade, vocês viram na atividade, inclusive, a história do namorado, né? Que o namorado foi lá pagar a dívida da namorada na loja de bolsas e sapatos. Logo, é uma modalidade de assunção na qual não há participação da pessoa do devedor. Então, essa daqui também estaria incorreta. Continuando, como vocês viram na avaliação, eu cometi um equívoco, né? E algumas questões foram inclusas nas avaliações de vocês de forma prematura, até porque vocês não viram conteúdo. Por isso, a gente avança aqui para a questão 11, que seria referente ao conteúdo que nós trabalhamos, e, consequentemente, as demais questões elas vão ser desconsideradas do critério de avaliação por o aluno, tá ok? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta se houver. Letra A. Na obrigação de dar a coisa certa, o devedor sempre responde pelo perecimento da coisa antes da tradição. Palavra sempre, novamente, chamando a nossa atenção, né? O que diz lá o artigo 234 sobre esta particularidade, né, de responder pelo perecimento da coisa? Bom, primeiramente vamos entender o seguinte. Está contido aqui culpa? Vocês leram aí culpa? Não, né? Então, nesse contexto, nós temos ali uma subdivisão, que o próprio artigo fala sobre essa questão. Se ele vai responder ou não, vai depender se houve culpa ou não. Então, a palavra sempre aqui está invalidando, tá bom? Letra B. A obrigação de dar coisa certa engloba os acessórios da coisa, ainda que não mencionados, salvo se contrário, resultado do título, etc, etc. Gente, artigo 233, esse quesito foi repetido 3 vezes só nessa prova, tá? Então, quando eu falo para vocês, façam uma leitura da prova antes de começar a responder, é justamente por isso, tá bom? Letra C. Na obrigação de restituir coisa certa, o credor está obrigado a receber a coisa de volta, ainda que deteriorada, veja bem, por culpa do devedor, sem direito à indenização, em razão da regra do res perit domini, ou seja, a coisa perece para o dono. Concordamos com isso. Todavia, o que a gente não concorda? Que aqui a pessoa do devedor, ela foi culpada. Se ela é culpada, a obrigação de dar coisa certa, a modalidade de restituição, aplica uma regra diferente. Tá? Isso está lá no artigo 239, depois vocês vão fazer a busca. Tá joia? D. A obrigação é indivisível em existindo pluralidade de devedores e somente quando a coisa não for suscetível de divisão cômoda. Como assim, gente? Como assim? Né? Nós já vimos que nesse quesito não dá para se classificar, né? Primeiramente, se não houver pluralidade de pessoas, mas a divisibilidade é em razão da coisa ser ou não suscetível dessa divisão. Então, o artigo 258 já refuta também esta hipótese. Como pedia para marcar a alternativa correta, sobrou apenas a 11 para... na questão 11 sobrou apenas a letra B para a marcação aqui da prova de vocês. Tá joia? 12. Na solidariedade passiva, letra A. A interrupção da prescrição efetuada contra um dos devedores envolve os demais e seus herdeiros. Bom, em que pese, né, prescrição ser um assunto que a maioria já viu, né, aqui nós tínhamos a possibilidade de matar essa charada, né, com base no julgamento que favorece um dos devedores, ou seja, o artigo 281 prevê esta possibilidade aqui, ok? Vamos aqui analisar as demais. Letra B. A propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores importará em renúncia da solidariedade? Lógico que não. Né? Isso aqui está texto expresso do artigo 275, parágrafo único. Não importa a renúncia. Eu não estou abrindo mão da solidariedade pelo fato de estar processando apenas um dos devedores. Letra C.
Se um dos devedores falecer deixando herdeiros, cada um destes será obrigado pela dívida toda, mesmo que a obrigação seja divisível? Opa! Não vai ser assim que vai funcionar, tá? Previsão expressa também no artigo 276. Letra D. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente em dinheiro, inclusive perdas e danos. Veja bem, um dos devedores, e aqui está falando perdas e danos para todo mundo. O que vocês acham? Também não dá, né? O artigo 279 fala que a perdas e danos será imposta apenas àquele que foi culpado. Letra E. O devedor demandado pode opor as exceções que forem pessoais de qualquer dos co-devedores? Lógico que não. A exceção ela é pessoal, a exceção é da pessoa em discussão. Não pode ser ampliado essa prerrogativa de direito. Tá? Previsão expressa disso está lá no artigo 281 do nosso Código. Logo, a questão 12, a alternativa correta seria a letra A. Caminhando aqui para o final, né, temos mais duas. Questão 13. Na transmissão das obrigações, temos a figura da cessão de crédito. E caso ocorram várias cessões do mesmo crédito, prevalecerá qual? A primeira? Não, né? Porque se nós estamos falando que houve várias, como é que vai ser a primeira que vai valer? Letra B. A última? Pois há a sua renovação? Estranho isso aqui, hein? Estranho isso aqui. Vamos lá. C. A que se completar com o registro no livro próprio? Como assim, gente? Letra D. A que se completar com a tradição do título. Opa! Onde é que a gente vai destacar essa informação? Artigo 291 do nosso Código. Falar em renovação, nós estamos falando de criar uma nova obrigação. Né? Nós estamos falando ali de fazer um novo documento. E não é isso. Transmitir é manter o mesmo. Tá certo? Logo aqui a letra correta seria a letra D de dado. Última questão. Com relação à cessão de crédito, é correto afirmar, letra A. Pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido desde que haja prévio conhecimento da cessão pelo devedor? Espera lá. Atos conservatórios, não necessariamente estamos falando da cobrança, tá? E aqui está colocando uma obrigatoriedade de, primeiramente, dar ciência ao devedor para depois ele cuidar da conservação do título? Não, não é correto, tá? Letra B. Ocorrendo várias sessões do mesmo crédito, prevalece a última sessão, independentemente de ter ocorrido a tradição do título cedido. Aqui também não dá para você concordar, porque independentemente, nós podemos suprimir a tradição. E aí, valeria? Não valeria, tá? Continuando aqui. É do 291. Letra C. O devedor não pode opor ao cessionário as exceções que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão tinha contra o cedente. Veja bem, ele pode opor, ele deve opor. O 294 fala, inclusive, que se ele não fizer isso, ele perde o direito. Tá? Continuando, letra D. A cláusula proibitiva de cessão de crédito não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Óbvio, como é que ele vai poder adivinhar isso, né, gente? Então tem que estar no título, tem que constar no documento que não seria aceito essa cessão. Do contrário, o terceiro de boa-fé que estaria ali adquirindo ficaria no prejuízo. Então essa situação aqui não seria possível. Está previsto no artigo 286, logo a letra D seria a correta. Letra E, apenas para poder concluir. Na cessão por título oneroso, o cedente, exceto quando não se responsabiliza, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. Veja bem, o que está complicado aqui é a palavrinha exceto. Tá? Vamos entender o que esse instituto está trazendo. Nós já vimos lá no 295 que quando se fala em cessão de crédito, o cedente ele é responsável pela existência do crédito. Então, sempre ele vai ser responsável pela existência do crédito. Ele não é responsável pela solvência do devedor, que são duas coisas diferentes. Aqui a modalidade em questão é a cessão de crédito pró-soluto. Ou seja, ele tem ali a obrigatoriedade de garantir que aquele crédito de fato existe. Então veja,
Na cessão por título oneroso, o cedente, exceto quando não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito? Pera lá. Na cessão de crédito pró-solvendo, ele assume um segundo ônus, que seria, além de garantir a existência do título, ele também garante a solvência do devedor. Ou seja, se o devedor não pagar, ele paga. Mas veja, ele não suprimiu a primeira obrigação. A garantia pela existência da dívida, ela continua tanto na pró-soluto quanto na pró-solvendo. Logo, gente, essa daqui também estaria errada. Bom, tendo feito tal leitura, penso eu que ficou esclarecido aqui eventuais equívocos na marcação da prova de múltipla escolha. Mas equívocos por equívocos, né? Eu tenho que admitir o meu, e o meu equívoco foi justamente acrescentar questões aqui fora da ordem, porque o meu banco de dados acabou puxando mais questões do que eu imaginava sobre, né, a ementa, ou seja, adiantou um pouquinho o assunto. E por se tratar de um erro do professor, cada questão valia meio ponto. Vocês fizeram a prova que valia 7. Logo, vocês ficaram com a questão número 1, que eu também anulei, com 3 pontos lançados aqui de maneira já direta, de brinde, de cortesia, vamos dizer assim, para vocês. Tá joia? Então, todo mundo aqui tem 3 pontos na prova. Consequentemente, para chegar ao resultado 7, vai ser o somatório dos seus acertos. Tendo dito isso, fica aqui a correção. Qualquer dúvida, só entrar em contato, WhatsApp, e-mail, fiquem à vontade. Até a próxima aula, na qual nós iremos tratar de um instituto bem interessante chamado do pagamento. Não falte!